Esperar o povo chegar para a gente começar. Estilo de Felipe. Acorda, Emily. Cara de sono. Difícil acordar 8 horas da aula hoje. Ah, mas se fosse na escola, essa hora já estaria na aula. Eu acordo 5 horas aqui em casa para poder chegar na escola. Então, estou podendo acordar mais tarde. A primeira aula bem de você. melhor. Exatamente. Só que quando a gente está em casa, dá mais preguiça, né? Tem isso também. Dá. Edson, não consigo me acostumar tem com a cama, tem coberta, tem tudo. Alô? Oi, Edson. Meu áudio tá funcionando? Alô? Tá, Arthur É o tá. Bola. Eu sei, agora depois que eu É reconheci. porque eu tava na aula do Tomás, eu fiquei falando igual um idiota, mas meu áudio tava funcionando. Eu acho que ele me mutou. Não duvido, Arthur. Edson, Eu igual idiota sozinho. eu não consigo me acostumar com o tamanho do seu fone. É muito grande. É foda, cara. É muito grande mesmo. É muito Aí grande. você pergunta quanto custou. Eu aposto que isso aí deve ter custado no muito mínimo dinheiro. no mínimo uns 3 rins. Ai, claro. Tá. Ostentação. Vou esperar o resto do povo chegar, que tá vendo que tá chegando ainda, e a gente já começa, tá? A gente hoje vai continuar na questão das vozes do verbo, tá bom, gente? Alex, os vídeos já subiram lá na plataforma? Não. Todos. Ou ainda não? Não, ainda não coloquei ela na plataforma, não. Porque eu ainda tô tentando entender como é que funciona aquele negócio, na verdade. Ainda tô futucando para entender como é que funciona. Ninguém tá entendendo muito bem lá. Tudo que é novo causa esse primeiro estranhamento. Então eu tô futucando para ver se eu entendo como é que funcionam as coisas para depois eu colocar tudo. A gente tem até o final dessa semana para colocar tudo lá. Mas essas aulas assim, elas vão para lá, né? Sim, todos os vídeos que estão agora no Telegram vão para aquela plataforma e a partir da semana que vem, todos os vídeos que a gente fizer já vão para a plataforma. Entendeu? Aí para o Telegram vão só os recados e os convites para as lives. Beleza? Então, olha só. É melhor. Vamos então começar, né? Por favor, quando eu troco de tela, eu não consigo vigiar se todos estão com a câmera aberta, então fiquem com a câmera aberta para ajudar o titio aqui, que eu não tenho como conferir, tá bom? E aí a gente vai continuar agora. Bom, como eu falei, a gente continua ainda nas vozes do verbo, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, certo? Mas eu quero hoje mostrar para vocês que eu cheguei a comentar na última aula. Eita! Alguém desmontou a casa aí. Eu cheguei a comentar com vocês na última aula que quando se fala de prova de português, tá? E quando o assunto é voz do verbo, ou quando é o próprio ser, por exemplo, muitas bancas, ou talvez a grande maioria delas, quando eu falo muitas, isso inclui também até aquelas que não têm o hábito muito de cobrar, por exemplo, gramática. Pra vocês terem uma ideia, até o Enem, que não é de cobrar conhecimento gramatical, já fez 3 questões diferentes sobre o ser. Claro que ele não pede para você, por exemplo, classificar o ser, mas ele vai, por exemplo, dizer assim, cenário alternativo em que o ser demonstra uma passividade, demonstra uma reciprocidade, e aí isso é uma questão de gramática, tá? Então, olha, o meu objetivo hoje com vocês reparem que eu botei aqui, se vocês forem olhar, tem 4 frases aqui, todas as 4 frases começam com arrumou-se, ou seja, todas têm aqui o verbo arrumar conjugado no passado, todas têm o ser, porém só uma delas é voz passiva. Ou seja, são muito parecidas, são todas muito parecidas, mas só uma é o que a gente chama de voz passiva. Tá? E aí eu quero explicar para vocês como identificar esse tipo de coisa. Eu já vejo a cara do Edson, tipo assim, puta que pariu, né?
Então vamos lá. É o seguinte, gente, para a gente poder identificar ou perceber ou entender qual é qual, tá? A gente tem que entender o seguinte, tá? Quando eu estou analisando a voz dos verbos, eu não tenho que identificar se o sujeito é paciente ou se ele é agente. Isso não é necessário eu fazer essa identificação. Então, eu tenho que perceber o seguinte, tá? Isso aqui é uma regra da língua portuguesa. Deixa eu só botar aqui uma regra. Para ser um sujeito, tá? Para ser sujeito, o termo precisa ser um substantivo ou palavra equivalente ao substantivo. No caso, palavra equivalente ao substantivo é pronome. Tá? Para ser sujeito, o termo precisa ser um substantivo ou palavra equivalente ao substantivo. Por que isso? Como eu falei, eu não quero que vocês aceitem uma regra tipo assim, é isso porque Deus assim quis. Quero que vocês entendam por que a regra é essa. Por que para ser sujeito tem que ser um substantivo antes de mais nada? Tá? O sujeito, eu falei com vocês na aula passada, quando a gente estava falando sobre voz do verbo, tá? O sujeito é necessário para a gente identificar a voz do verbo, porque é ele que diz se a voz é ativa, passiva ou reflexiva. Tá? Eu estou dizendo agora que para ser um sujeito, o termo tem que ser um substantivo. Por quê? Sujeito é o termo que indica, é aquele de que se fala algo, ou seja, é aquilo de que se fala na frase, é de quem se fala, do que se fala na frase. Isso é o sujeito, é o assunto, é do que se fala na frase. Para você representar um assunto, sempre que você vai falar de um assunto, esse assunto tem um nome, e o nome é um substantivo. Tá? Então, ó, vou juntar tudo de novo. O sujeito é o assunto de uma frase. Tá? O assunto de qualquer coisa no português é feito por meio de um substantivo. Não é um substantivo que dá nome? Então, um assunto tem que ter um substantivo. Então, para ser um sujeito, o termo precisa ser um substantivo ou equivalente a ele, por quê? Porque o sujeito é o assunto da frase. E os assuntos são materializados por substantivos. É impossível a gente dar um nome a alguma coisa sem usar um substantivo. Tá? A gente tem que ter um substantivo porque ele que dá nome. Quando a gente fala assim, você está falando sobre o quê? O que vai responder isso é um substantivo. Então, o sujeito é o assunto da frase e para ser um assunto tem que ser um substantivo. Por isso que para ser sujeito tem que ser um substantivo ou palavra equivalente ao substantivo. Beleza? Então, essa é a primeira regra que eu quero que vocês entendam. Segundo, tá? Ainda dentro da regra do sujeito. Os sujeitos não podem ser antecedidos, por preposição. Tá? Isso é uma regra do português. Um sujeito não pode ser precedido por uma preposição. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Ó, o de é uma preposição. Quando eu falo assim, olha, bolo de chocolate. É só porque eu estou fazendo bolo de chocolate agora, tá? Ele está assando aqui no forno. Aí veio essa expressão na cabeça. Quando eu falo assim, ó, bolo de chocolate, o de é uma preposição. Qual é o papel de uma preposição? O papel da preposição é conectar a palavra seguinte à palavra anterior. Esse é o papel da preposição. É ligar o que vem antes ao que vem depois. E aí, tudo bem? Alguma dúvida até esse ponto? Ou eu posso continuar? Tá? Estou só explicando por que o sujeito não pode ser antecedido por preposição. Então, olha só. Preposição liga palavras. Quando eu tenho no português a frase tem o seguinte, ó. Vou tirar isso daqui. Uma frase no português, ela tem o sujeito, depois o verbo, depois os complementos. Eu falo isso com vocês desde o início do ano. Essa é uma frase básica do português. A função de uma preposição é ligar o termo seguinte ao termo anterior. Seguindo essa lógica, faria sentido eu colocar uma preposição, por exemplo, antes de um sujeito? Se o sujeito é a primeira coisa da frase
Não tem nada antes do sujeito. A função da preposição é ligar o que veio antes ao que veio depois, ao que veio antes. Se ele é o primeiro termo da frase, tem alguma coisa com que ele se liga antes? Não tem. Então, por isso que a gente não pode colocar a preposição antes de sujeito. Então, termo que está acompanhado por preposição não pode ser sujeito. Então, sujeito não pode ser antecedido por preposição, porque, como primeiro elemento da frase, não haveria com o que estou só botando aqui as regras para a gente entender e conseguir achar a voz passiva, certo? Entendido isso? Então, ó, o que é importante a gente saber aqui? Para ser sujeito, o termo precisa ser um substantivo. Isso é a primeira regra, certo? E depois, os sujeitos não podem ter preposição antes. Por que é importante a gente saber isso? Se eu souber isso, tá? Depois eu vou botar essa tela lá para vocês lá, porque eu não vou explicar na ordem essas frases, eu vou explicar na ordem do raciocínio que eu estou criando, tá? Para eu ter uma voz passiva, eu tenho que ter um sujeito. Para eu ter uma voz reflexiva, eu tenho que ter um sujeito, certo? Por quê? Voz passiva é quando o sujeito é paciente. Voz reflexiva é quando o sujeito é agente paciente. Voz ativa é quando o sujeito é agente. Essa é a regra. Agora, se a frase não tem sujeito, tem como ela ter uma voz? Não, porque quem determina a voz é o sujeito. Se não tem sujeito, não tem voz. Então, por exemplo, observem essa frase aqui, ó, a letra C. Deixa eu até destacá-la aqui. Na letra C, eu tenho verbo, depois eu tenho muito. Muito não é um substantivo, é um advérbio. Depois eu tenho hoje. Hoje não é um substantivo, é um advérbio. Ou seja, nessa letra C, nenhuma das palavras é um sujeito. Tampouco é uma palavra equivalente a um sujeito. Ou seja, nessa frase, eu não tenho um sujeito. Porque, para ser sujeito, tem que ter um substantivo e esse substantivo não pode ter preposição antes. Essa frase, letra C aqui, não tem nenhum substantivo. Então, ó, por não ter substantivo, a frase não tem sujeito reconhecível. Eu não tenho um sujeito reconhecível aqui. Logo, é uma frase com sujeito indeterminado. Isso daqui é o que o português chama de sujeito indeterminado. Tá? Então, o mesmo verbo que pode fazer uma voz passiva numa frase, pode fazer numa outra um sujeito indeterminado. Tá? Se não tem substantivo, não tem como ser não tem como ter voz nenhuma, nem ativa, nem passiva, nem reflexiva. Aí observem agora, por exemplo, essa outra frase aqui. Arrumou-se depressa na sala. Nessa frase aqui, se eu for observar, ó, depressa. Depressa não é um substantivo, não é o nome de nada. Sala é um substantivo. Porém, ó, antes de sala, tem aqui a preposição. Então, se tem preposição antes, sala não pode ser sujeito. Eu volto lá à regra. Para ser sujeito, tem que ser um substantivo, e esse substantivo não pode ter preposição antes. Então, assim como na letra C, na letra D não tem sujeito nenhum. Ó, na letra D, o substantivo que existe é acompanhado de preposição. Logo, não pode ser o sujeito. Então, novamente, há um
sujeito indeterminado. Então, essas duas últimas frases aqui, elas não têm voz. Não tem voz por quê? Porque não tem um sujeito para saber qual é a voz. Eu tenho que saber qual é o sujeito para saber qual é a voz que eu tenho ali. Certo? Eu estou fazendo isso com o mesmo verbo para vocês verem que não tem como a gente, em questões que envolvem gramática, não tem como a gente memorizar nada. Porque eu propositalmente usei o mesmo verbo em todas as frases. Só para mostrar para vocês que nem tudo que parece é. Tá? Você não pode achar que tem o verbo, tem o ser, voz passiva. Não é isso. Tem casos e casos. Para ter voz, eu tenho que saber qual é o sujeito. Para ser sujeito, tem que ser um substantivo e não pode ter preposição antes. Então, por enquanto, mesmo parecendo muito iguais, a letra C e a letra D são chamados de sujeito indeterminado. Só para completar aqui, o C que aparece nelas vou botar aqui o nome. Ixi. Nesses dois casos aqui, esse C que aparece, deixa eu só completar isso aqui embaixo também. O C que aparece com sujeito indeterminado é chamado de índice de indeterminação de sujeito. Certo? Aí olhem só aqui. Vamos voltar agora para a letra A e para a letra B. Na letra A e na letra B, se vocês olharem bem, eu tenho em ambos os casos, eu tenho aqui, depois de o arrumou-se, eu tenho o menino. Menino é um substantivo e não tem preposição. Aqui, arrumou-se o quarto. Quarto é um substantivo e não tem preposição. Então, tanto na letra A quanto na letra B, o substantivo depois do verbo é o sujeito. Então, aqui, o substantivo é o sujeito. Porque, pela regra, para ser sujeito, tem que ser substantivo e não pode ter preposição antes. O menino é um substantivo e não tem preposição antes. Ele é um sujeito. Aqui embaixo, o substantivo é o sujeito. Nos dois casos. Então, nos dois casos, eu tenho um verbo, um ser e depois um substantivo sem preposição. Então, nos dois casos, eu tenho um sujeito. Eu tenho que ver agora qual desses dois é a voz passiva. Aí eu tenho que ver o seguinte, quando eu falo arrumou-se o menino, o sujeito menino, ele tem condições de praticar a ação de se arrumar? É uma coisa possível? Um menino pode se arrumar? E ele pode sofrer a ação de ser arrumado? Pode, não pode? Então, olha, esse substantivo pode tanto praticar a ação, ou seja, ser o agente, quanto sofrer a ação. Logo, ser o paciente. Se ele pode ser tanto o praticante da ação quanto o recipiente dessa ação, quando eu falo arrumou-se o menino, é a mesma coisa que o menino arrumou-se, tá? Eu só estou trocando a ordem para ficar todos na mesma ordem. Arrumou-se o menino é a mesma coisa que o menino arrumou-se. É a mesma coisa, só muda a ordem. Então, se esse substantivo menino, ele pode ser o agente, ele pode também ser o paciente, a frase, portanto, está na voz reflexiva. Ou seja, aqui é uma voz reflexiva. Se a voz é reflexiva, o C que aparece nela chama-se pronome reflexivo. Eu estou botando o nome desses Cs porque é isso que o Enem já cobrou, tá? O Enem já cobrou o C, ele não cobrou a frase, ele já cobrou esse C do português. A questão dizia que o C era polissêmico, que podia ser várias coisas, então a questão cobrou o C. Então, na primeira frase, o sujeito é o menino, certo?
ele pode ser o praticante, pode ser o recipiente dessa ação, então a voz é reflexiva. Se a voz é reflexiva, o pronome chama-se pronome reflexivo. Na letra B, quando eu falo arrumou-se o quarto, eu tenho novamente o quarto é o sujeito. Esse sujeito, o quarto, ele pode praticar a ação de se arrumar? Isso é lógico, um quarto se arrumar? Não. Então, ele não pode ser agente. Agora, ele pode sofrer a ação de ser arrumado? Aí vale o bom senso, tá? Um quarto pode ser arrumado, mas ele não pode praticar a ação de arrumar. Ou seja, esse substantivo pode sofrer a ação, ou seja, ele pode ser paciente, mas não praticá-la, ou seja, não é agente. Ele pode sofrer a ação, mas ele não pode praticar a ação. Então, a frase, portanto, está na voz passiva. Se está na voz passiva, o C chama-se pronome reflexivo. Certo? Então, reparem, eu coloquei aqui a princípio, vocês tinham 4 frases, todas começando com o mesmo verbo, todas tendo depois o ser, só que essas 4 frases que tinham aparentemente a mesma arrumação, são 3 tipos de frases diferentes. Tá? A primeira é uma voz reflexiva, a segunda é uma voz passiva, e as 2 últimas são frases com indeterminação do sujeito. Ou seja, esses 3 tipos de frase, voz passiva, voz reflexiva e indeterminação do sujeito, formam frases muito parecidas no português. Muito parecidas. Então, quando vocês virem, tá? E, por exemplo, nos simulados de vocês vão aparecer questões assim, por que que vão? Não só porque é a matéria de vocês, mas também até porque o próprio Enem cobra isso. O Enem não cobra que vocês classifiquem. Mas, por exemplo, ele coloca várias frases, em cada frase um C diferente, ele começa a questão dizendo o que é uma polissemia, que no português algumas palavras são polissêmicas, têm vários significados, e coloca um exemplo de palavras polissêmicas, é o C. Que pode representar uma passividade, uma reciprocidade, uma reflexividade. Ele vai listando os significados que o C tem e depois pede que você marque a alternativa em que tem um desses 6. Ou seja, até mesmo o Enem pede que você perceba esse significado. Em termos de identificação, vocês podem usar essa lógica. Olhar a frase. Olha, você viu, tem um verbo, tem o ser. Procura ver se tem algum substantivo sem preposição. Não tem nenhum substantivo ou não tem nenhum substantivo sem preposição, você tem um sujeito indeterminado e o C é um índice de indeterminação do sujeito. Agora, você encontrou um substantivo sem preposição. Esse substantivo é o sujeito. Aí, o que você tem que pensar? Esse sujeito, esse substantivo que é o sujeito, ele tem condições lógicas de praticar e receber essa ação, ou ele só recebe essa ação? Se ele pratica e recebe a ação, ele é um pronome, ele é uma voz reflexiva e ele é um pronome reflexivo. Se ele só recebe a ação, eu tenho uma voz passiva e ele é um pronome Opa, aqui eu botei errado, tá? Aqui não é pronome reflexivo, não. Aqui eu escrevi errado, perdão. Se eu tenho uma voz passiva, se ele só recebe a ação, é uma voz passiva e ele é um pronome apassivador. Beleza? Gente, eu sei que isso é muita regra, que para quem não gosta de gramática isso é insuportável, mas infelizmente, como eu falei, os tipos de C
Assim como os tipos de que do português, a polissemia da língua, ou seja, o fato de você ter uma mesma palavra que pode ser inúmeras coisas, isso é um assunto que interessa muitas bancas. Não é um assunto assim, tipo, isso quase não cai, não. Muito pelo contrário. Tá? Na grande maioria das provas, na grande maioria, é praticamente obrigatório você ter uma questão sobre o que ou sobre o se. Se você olha as provas aqui do Rio, por exemplo, a UERJ cobra muito questão sobre o que e já cobrou algumas vezes questões sobre o se. Tá? Todas as particulares cobram isso obrigatoriamente. Não tem, por exemplo, uma prova particular, não é só de medicina, mas qualquer outra, que não cobre esse assunto. Prova militar, por exemplo, se você pega uma prova como o SpaceX, tá? Tem geralmente mais de uma questão sobre o C. Tem uma questão que ele pede a voz, na outra ele pede o tipo de C, na outra ele pede que você indique o significado. Então, tem mais de uma questão sobre isso. Então, esse é um assunto que não tem como eu não exigir que vocês saibam. Beleza? Então, até aqui, alguma dúvida? Todos entenderam o raciocínio que eu cheguei? Todos compreenderam sem problema? Posso continuar ou não, gente? Me dê uma resposta aí. Pode sim. Pode? Pode sim, Ana. Beleza. Tá entendido por enquanto como eu cheguei a isso? Então vamos lá. Assim que eu achar... tá aqui. Sim. Eu vou botar uma frase aqui agora com C, tá? Eu vou botar nas duas frases com C aqui. Eu vou pedir que vocês assim, vou dar só um minutinho para vocês analisarem antes de eu falar. Que eu quero que vocês vejam qual está na voz ativa, na voz passiva e qual não está na voz passiva. Só para ver se vocês entenderam isso realmente. Não vou pedir para ninguém falar, não, tá? Vou dar um tempinho para vocês olharem e aí eu vou depois analisar para ver se vocês chegaram ao mesmo resultado que eu. Deixa eu só começar a escrever aqui para poder formatar. Aqui. Deixa eu pensar aqui na frase. Olha só, observem essas duas frases aí. Novamente, eu coloquei a mesma estrutura até alguns convidados, eu tive que trocar o verbo, obviamente, não dá para fazer com o mesmo verbo, mas eu não tenho voz passiva nos dois casos, só tenho um caso de voz passiva aqui. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês olharem, e aí eu vou analisar essas duas frases só para a gente encerrar por hoje. Então, dei uma olhadinha nelas. Alex, a Oi. segunda frase ali tá certa? Tá. Pelo valor por conta. Ah, não, faltou dar conta.
Ah, tá. É que eu tenho que montar a frase na hora, às vezes o raciocínio é mais rápido que a mão digitando. Eu fiquei pensando o que que é aquilo ali. Eu falei, ah, vou perguntar, né? Estranho, né? Ficar assim, nesse silêncio. Vamos jogar um LOLzinho, Alex? Hã? Vamos jogar um LOLzinho? Ah, vamos. Minha cara, adoro. Tudo que eu mais quero na vida é jogar LOL. Arthur, eu não sei nem como é que é o layout de um jogo de LOL. Não sei nem como, assim, o que aparece numa tela de um jogo de LOL. Joga aí que a gente ensina, baixa aí que a gente ensina. Não, não, obrigado. Prefiro continuar na ignorância. Prefiro continuar sem ter essa experiência. Essa maravilhosa experiência de jogar LOL. Se eu Baixa aí, tivesse Alex. É opção, eu muito preferia legal. também, cara. Mas agora já não tem mais como voltar. Oi? Se tivesse opção também, eu preferia nunca ter tido essa experiência. Me vicia? Mas agora não tem mais como voltar. Gente, olha só, vamos lá que a gente agora não tem tanto tempo. Então, olha só, na primeira frase aqui, na festa, alguns convidados estranharam-se por causa de uma menina. Ó, eu tenho aqui o substantivo alguns, é o substantivo, e menina é um substantivo. Só que menina tem uma preposição aqui, de. Então, menina não pode ser o sujeito. O sujeito tem que ser convidados. Tá? Pelo contexto, convidados pode ser o agente da ação. O convidado pode ter praticado a ação de estranhar e ele pode também ser o recipiente dessa ação. Ele pode ter sofrido a ação de ser estranhado. Ou seja, nesse caso aqui, tá aqui, o sujeito, nesse primeiro caso, o sujeito pode tanto ser agente quanto paciente, certo? Logo, aqui eu tenho uma voz reflexiva. Na frase de baixo, ó, mesma coisa. Eu tenho aqui convidados. Para quem não sabe, alguns não é preposição, tá? Alguns é pronome. Preposição não tem plural. Ó, valor é substantivo, eu estou procurando pelo substantivo. Eu tenho esses três substantivos só, mas valor tem a preposição por aqui. Conta tem a preposição de. Então, nem conta nem valor podem ser o sujeito. Só convidado é que pode ser o sujeito. Tá? Quando eu falo alguns convidados enganaram-se pela conta, tá? Quando eu falo enganaram-se pela conta, é a mesma coisa que eles foram enganados pela conta. Ou seja, eles foram confundidos pela conta. Eles não praticaram a ação de enganar. Eles são os recipientes, quem sofre a ação. Eles não são os praticantes daquela ação. Eles são quem sofre. Então, o sujeito... O sujeito não é o praticante da ação, mas sim o paciente. Logo, é voz passiva. Beleza? Quando eu falo alguns convidados enganaram-se pelo valor da conta, é a mesma coisa que eles foram enganados pelo valor da conta. Eles não praticaram a ação de enganar pelo valor da conta. Eles sofreram a ação de ser enganados pelo valor da conta. Entendido isso? Alguém não entendeu essa frase?
Gente, só para ficar claro, pelo contexto, eles não podem ter praticado a ação de enganar, tá? Isso seria ilógico. Então, eles são os recipientes daquela ação. Tudo bem? Entendido? Alguma dúvida nesses Então, casos? Alex, Oi, fala, João. então sempre que, tipo, você pode ser tanto agente quanto paciente, é reflexiva, é isso? Isso, exatamente. Se o contexto permitir, mesmo que não fique claro, assim, se você não tiver um contexto que deixe claro que ele só sofreu, tá? Mas assim, não tem contexto, é uma frase solta. Se a lógica permitir que ele seja tanto o praticante quanto o alvo daquela ação, já é voz reflexiva. Na voz passiva, ele não pode, na lógica, ser o praticante da ação, na voz passiva. Tá? Porque, como eu falei, essa segunda frase, eu botei de propósito para tentar gerar uma confusão na cabeça de vocês. Tá? Mas, assim, pela lógica, o convidado não poderia praticar a ação de enganar pela conta. Ele só pode sofrer a ação de ser enganado pela conta. Entendeu? Mas, tipo, aí na primeira, eles podem estranhar a menina e a menina podem estranhar eles. Né? Tipo, exatamente. Eles podem eles podem ter a chance de criarem aquela ação, como também de serem um alvo daquela ação. entendi. Entendeu? Que aí vale a questão de você perceber um bom senso naquilo ali. Se aquilo é possível, aquilo seria lógico, seria viável. E aí você vai perceber. Porque o Enem, quando vai te pedir isso, ele vai te dar contexto. Se você for fazer uma prova particular, eles vão pegar frases soltas sem contexto nenhum. Então, você tem que saber como agir em qualquer um dos casos. Beleza? Beleza. Gente, alguma dúvida nisso? Daqui a pouco essa tela vai aparecer para vocês lá. Eu estou falando rápido porque daqui a pouco a gente vai ser cortado aqui. Tá? Então, alguma dúvida que eu possa tirar nesses casos? Não? Não? Então, gente, beijo para vocês. Até sexta-feira. Daqui a pouco isso entra lá para vocês no Telegram. Essa semana ainda no Telegram, depois lá no portal do colégio. Não tem aula não, Alex. Oi? É sexta não, desculpa. Até semana que vem. Obrigado, Emi. Valeu, Alex. Falou, Tchau, abração. Tô doido já.